A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor. O meu é Matheus. E eu sou o João Guilherme. Nós somos a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e bem-vindos à aula de número 9. Quem são os obreiros e diáconos? Antes de começar a aula, é claro que a gente vai curtir, comentar e compartilhar o vídeo para que a palavra de Deus se espalhe por toda a internet e também a gente vai orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais esse trimestre, pela certeza que o Senhor nos tem dado a condição de conhecer mais de Ti. Pedimos que o Senhor venha de conta as nossas vidas, nos ajude a crescer, meu Deus, nos ajude a amadurecer e que tudo isso fique gravado em nossa mente e nosso coração para a gente pôr em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A paz, Senhor, para adolescentes, eu me chamo Ana Clara e estou aqui para gravar a leitura bíblica, que se encontra em Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Tchau para adolescentes! Para adolescentes, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, ele disse aos seus discípulos para que eles esperassem serem revestidos de poder do alto, e então eles pregariam o evangelho. E como a gente é pentecostal, a gente sabe muito bem Atos capítulo 2, derramamento do Espírito e falar em línguas e tudo mais. E depois disso, multidões e multidões se converteram. Então pensa, toda aquela operação de milagres e sinais e prodígios, ia chegar um momento que as igrejas iam ficar grandes demais para só aqueles 12 discípulos aguentarem, não é mesmo? E foi isso que aconteceu em Atos capítulo 6. Os discípulos estavam tão ocupados com as coisas de Deus que eles não tinham tempo para as coisas de Deus. Ou seja, eles estavam tão ocupados com as questões externas da igreja que eles não tinham tempo para as coisas espirituais. E aí veio então a necessidade de se instituir diáconos. Mas então, o que será que é um diácono? Então, galera, antes da gente falar quem são os diáconos, é muito importante a gente olhar para a palavra, para o significado do termo diácono. Diáconos, do grego, significa servo, serviço. Os diáconos hoje são aqueles que servem a igreja e o corpo de Cristo. Eles vão prezar pela segurança da igreja, eles vão prezar pela ordem do culto. E para além disso, eles vão ajudar na assistência social da igreja, ou seja, nas visitas, no ajudar alguns irmãos, na assistência no sentido de irmãos que estão passando necessidade, irmãos que são frágeis, como idosas, viúvas, e aqueles irmãos que realmente estão numa situação mais difícil. Quando nós olhamos para o contexto da igreja, em Atos 2, como o Igor comentou, a igreja estava passando por um processo de crescimento, haja vista que o evangelho estava crescendo. O evangelho sendo espalhado, mais membros estavam sendo presentes nas igrejas. Estava ficando mais difícil para os apóstolos manterem a ordem e o cuidado do culto, a ordem do culto. Então, eles sugeriram que fossem escolhidos homens cheios do Espírito Santo, dotados de sabedoria e com bom testemunho, sendo eles Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolau e Timon. E estes irmãos, eles foram escolhidos pela igreja para que pudessem prestar os serviços de cuidado e assistência aos irmãos da igreja primitiva. E como o Matheus acabou de citar, o serviço a Deus. E algo que nós devemos priorizar em nossa vida é o zelo à casa de Deus, o zelo ao servir a Deus. Porque uma coisa muito importante na igreja, que era a função primordial dos diáconos, era o cuidado ao zelo da casa de Deus, ao zelo do nome de Deus. Eles foram instituídos para servir na casa de Deus. Nós podemos pegar como exemplo, de maneira bem rápida, Jesus, que veio para nos servir. Ele, sendo Deus, veio para nos servir. E nós, como imitadores de Cristo, nós devemos servir os nossos irmãos. E como o Igor falou anteriormente, a igreja cresceu de uma maneira tão estrondosa
que eles precisavam se estruturar. Não teria como os apóstolos fazerem o que eles vinham fazendo, que no caso é lidar com todas as demandas da igreja sozinhos. Eles tinham um nível de zelo à casa de Deus, que como o próprio Davi fala em Salmo 69, versículo 9, era um zelo que chegava a desfalecer a própria alma deles. Era um zelo que eles não se contentavam em ver a casa de Deus em desordem, eles não se contentavam em ver o próximo passando necessidade, eles não se contentavam em ver alguém com dificuldades em alguma área, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área espiritual. Eles eram as bases da igreja, até hoje são as bases da igreja. Eles são as pessoas que são os braços da igreja, são os olhos da igreja. Os diáconos, como o nosso próprio pastor Jairo fala, eles são os olhos do pastor em todos os ambientes da igreja. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser enviado para a primeira viagem missionária dele, ele estava se encontrando orando e jejuando. Mas calma aí, não só orando e jejuando, ele também estava servindo. Ele e Barnabé se encontravam servindo a Deus. Então vocês podem pegar o seguinte exemplo. A gente deve orar e jejuar, porque é isso que vai nos manter vivos diante de Deus. Nossa vida espiritual ativa. É isso aí, pré-adolescentes. A casa de Deus não é brincadeira. Existem questões espirituais? Sim, mas existem questões administrativas, questões de serviço. Existe, por exemplo, o Ministério Multimídia, que cuida do microfone, projeção e tudo mais. E tudo isso deve ser feito com muito zelo e com muito amor. Na verdade, o próprio Jesus é o exemplo de zelo pela casa de Deus. Quer ver só? Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! E a gente viu aí como o próprio Senhor Jesus é um dos maiores exemplos de zelo pela casa de Deus. Ele viu as pessoas fazendo coisas erradas dentro da igreja e foi lá e acabou com tudo. E na verdade, uma das funções do diácono é exatamente essa: o funcionamento correto e santo do culto e das coisas dentro da igreja. Então, pessoal, como a gente está vendo até agora, os diáconos foram aqueles que foram chamados para servir a Cristo e a noiva de Cristo. Só que, pessoal, quem será que foi o maior exemplo de servo? Bom, o Igor já deu spoiler e foi Jesus. Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, se fez homem e dedicou sua vida a servir aqueles a qual ele escolheu salvar com total amor e dedicação. Assim como a gente vê em Mateus 20, 28, que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e salvar aqueles a qual ele amou. E não só nisso, mas se nós olharmos toda a trajetória de Jesus, não só pelos evangelhos, mas posteriormente pelas narrações de Paulo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele foi e é o maior exemplo de servo que nós devemos seguir. Nós vamos ver em Mateus 23:11, que o Senhor falando que o maior é aquele que veio a servir. Ou se não, em Lucas 22:27, onde o Senhor vai indagar e perguntar: quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Mas o Senhor, em um exemplo de humildade de servo que ele foi e é, ele diz que ele é como aquele que serve. Mas sem dúvidas, dentre todas as narrativas que nós vemos do Senhor Jesus, o maior exemplo de humildade e de serviço foi a cruz a qual ele carregou. Ele não precisava e nem merecia. O Filho de Deus perfeito, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que você e eu pudéssemos hoje ser feitos justiça de Deus. Então, pré-adolescente, busque e olhe para Cristo como o maior exemplo de servo e de humildade que nós devemos seguir. Jesus, ele, com toda a sua humildade, com todo o seu amor e zelo a nós, ele que não tinha pecado, como Mateus citou, morreu por nós pecadores. E o diácono, ele, como qualquer outro cristão, mas especificamente por ter esse cargo de diácono, ele deve servir como Jesus serviu, com humildade e não olhar qualquer tipo de serviço que lhe for proposto. Ele pode vir a fazer serviços mais difíceis possíveis, tudo por um bem maior, para servir o irmão,
para manter o ordenamento da igreja, para que tudo ocorra bem, para que o nome de Deus seja glorificado. Ele glorifica o nome de Deus através do serviço dele. E algo que nós devemos levar para os nossos corações, pré-adolescentes, é exaltar a Deus com o nosso serviço também. Hoje nós temos os diáconos da igreja, mas isso não nos impede de servir a Deus com o nosso coração, como exemplo que nós devemos seguir de Cristo, que, como Mateus disse, é o maior exemplo de servo que nós podemos ter. Jesus ele fala que ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo Senhor, ele se abaixou e lavou os pés dos discípulos. E ele diz para eles: como eu lavei os pés de vocês sendo Deus, vocês devem lavar os pés dos seus irmãos. Vocês entendem que não é sobre nós, é sobre Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, mandou o Filho dele para que sacrificasse por nós. E quais são os dois principais mandamentos que Jesus nos instituiu? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Pois é, pré-adolescentes, a gente está vendo então como é que o diaconato não é brincadeira. Pensa, por exemplo, no século passado, que teve um evangelista muito usado por Deus, Billy Graham. Ele foi um homem que lotou estádios e mais estádios de pessoas, pregou a palavra de Deus e milhares de pessoas se renderam a Jesus. Mas será que foi ele sozinho que montou toda a estrutura? Será que ele pegou o palanque e botou no lugar? Ele que recebeu as pessoas para ir para o estádio? Será que ele que cuidou do estacionamento? Ele fez tudinho ao mesmo tempo? Claro que não. Existiram muitos diáconos trabalhando. Inclusive, se eles não tivessem feito isso, nem ia ter a pregação. Então, não quer dizer que por ser diácono, eles foram menos importantes para a obra de Deus ou para a salvação daquelas almas. Inclusive, a gente vai ouvir o que nosso próprio pastor Jairo tem a dizer sobre isso. Olá, irmãos. Estevão era um jovem de mais ou menos 18 a 20 anos. Ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele faz um resumo de quase todo o Antigo Testamento em um sermão. O sermão mais longo da Bíblia foi pregado por um adolescente. Por certo, ele conhecia e decorava de cor, o Antigo Testamento. Ele era versado profundamente nas Escrituras. Estevão estava sendo perseguido porque os cristãos eram vítimas de inveja dos judeus, e os judeus queriam impedir os cristãos de pregar o evangelho. Nessa perseguição, então, Estevão foi preso e depois vai ser morto quando vão jogar pedras nele, para que morre apedrejado por causa da sua fé em Cristo. Quando apedrejado, ele ora para que Deus não considere aquele pecado, e ele vê o Senhor Jesus à direita de Deus em pé, para recebê-lo em seus braços. Ele é um exemplo de fidelidade, de não abrir mão da verdade, de pregar o evangelho, de não temer a morte e de amar as pessoas mesmo quando são perseguidos. Os pré-adolescentes precisam aprender a amar a Deus, a compartilhar o evangelho, a ser perseguido, a ser rejeitado, a ser criticado, a ser preso e até mesmo muitas vezes ser morto pelo evangelho. Que bom que a gente vive num país onde a gente pode livremente falar do evangelho, mas essa liberdade está em perigo e logo ela vai acabar. Então, que a gente se prepare para aquilo que vier, para que sejamos fiéis a Deus em tudo. Deus abençoe vocês. Então, pré-adolescentes, vamos falar agora a respeito do obreiro necessário. O Igor explicou muito bem a respeito da importância do obreiro para que o culto ocorra de acordo com aquilo que estava previsto, de acordo com aquilo que o Senhor tem para o culto. E ainda que os obreiros, os diáconos, tenham esse chamado específico, e aí eles são responsáveis pela ordem do culto, para ver se está tudo certo, se não tem algum irmão precisando de alguma coisa, para ver se não tem alguém querendo gerar tumulto no culto. Tudo isso os diáconos devem estar atentos em todo momento. E por mais que o Senhor os tenha chamado para isso, todos nós, todos os servos de Cristo, fomos chamados para obedecer, para exercer a obra do Senhor. E nós devemos estar a todo momento disponíveis para podermos trabalhar na casa de Deus. Então, você pré-adolescente, que por mais que ainda seja muito novo, você pode ser um obreiro na casa de Deus quando você pega um copo que você está vendo no chão descartável e joga no lixo. Você está zelando pela casa do Senhor. Ou até mesmo quando alguém te pede ajuda para varrer a sala, ou até mesmo guardar uma cadeira no final do culto. Tudo isso é uma demonstração de amor e de cuidado com Deus e com a casa do Senhor. Da aula, o diaconato tem como principal função o serviço, mas nós não podemos delimitar apenas a assistência social.
a atuação do diaconato? Eles podem ser líderes, eles podem ser pregadores da palavra, podem ser cantores, instrumentistas. Então, por mais que a função do diaconato em si ela foque no serviço e na assistência social e no zelo com a casa de Deus, eles têm a liberdade de atuar em outras funções. E como principal ponto, como todo cristão, e assim também como as pessoas de responsabilidade que exercem cargos ministeriais dentro da igreja, eles devem ser cheios do Espírito Santo. Todos os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo. Você, pré-adolescente, você deve ser cheio do Espírito Santo. Você deve olhar como um exemplo os diáconos da Bíblia, olhando para Cristo, é claro, à luz de Cristo, que vocês devem ser cheios do Espírito Santo, que vocês devem servir a Deus com todo o coração de vocês, que vocês devem ter zelo pela casa de Deus. Vocês devem ser pessoas que não concordam e nem se sintam à vontade quando a casa de Deus estiver em desordem, quando você vê algum colega seu fazendo bagunça na hora errada, quando você vê alguma pessoa no momento de culto jogando lixo no chão. Então você tem que desenvolver o zelo pela obra de Deus. Então, pré-adolescentes, chegamos a um momento muito importante da nossa aula, que é o ofertório. Está aparecendo para vocês o Pix, o PicPay da nossa igreja para fazer o pagamento. E lembrando, é claro, do nosso projeto dos 1000 valentes. A gente vai comprar esse terreno aqui para a glória de Deus e você pode ou não participar disso. Fica aí à vontade se você quiser. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. E aí, meus caros pré-adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa lição de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Quais 10 características um diácono deve ter? Alternativa A, pressa e tristeza. Alternativa B, sinceridade e avareza. Alternativa C, humildade e zelo. Ou alternativa D, falsidade e amor. Bom, responde aí no chat, porque tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa C, humildade e zelo. Segunda pergunta. Qual desses personagens é o maior exemplo de serviço que nós temos?
Alternativa A, Judas. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Faraó. Ou alternativa D, Sansão. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a alternativa A, Judas, meus parabéns, porque você acabou de errar. Porque a resposta certa, com certeza, é a alternativa B, Jesus. Porque Jesus é a resposta para tudo. Terceira pergunta. Qual era a função do primeiro homem que morreu pelo Evangelho? Alternativa A, pastor. Alternativa B, presbítero. Alternativa C, cantor. Ou alternativa D, diácono. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, espero que tenham respondido no chat e tenham votado principalmente com a letra D de diácono, que é a resposta correta. Alternativa D, diácono. Quarta e última pergunta. Qual alternativa representa o que um diácono deve fazer? Alternativa A, cuidar da igreja. Alternativa B, visitar as viúvas. Alternativa C, anunciar o evangelho. Ou alternativa D, todas as alternativas acima. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta, com certeza, é a alternativa D, porque todas as alternativas acima estão corretas, ou seja, o diácono faz isso tudo. E foi isso, meus caros pré-adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa lição de hoje. É isso, fique na paz e tchau! Então, pré-adolescentes, estamos chegando ao final dessa aula e para concluir eu vou chamar de volta os professores. Mateus, João Guilherme, cadê vocês? Aê! Concluindo com uma frase. Porque que possamos ser zelosos pela casa de Deus. Que possamos servir como Jesus serviu. Que possamos ser servos e cheios do Espírito Santo. Então vamos orar para finalizar a aula? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa aula, que cada pré-adolescente que ouviu essa aula venha ser ministrado profundamente, que eles venham captar tudo aquilo que o Senhor preparou para eles, Senhor. Que eles venham ser pessoas cheias do Espírito Santo, servos, pessoas que vão olhar totalmente para Cristo e vão se inspirar e seguir Cristo como exemplo de servo, de pessoas humildes, de pessoas que vão gastar a sua vida em nome do zelo de Deus. Meu Pai, levanta nessa geração homens e mulheres, Senhor, que vão honrar o Senhor em tudo. Pessoas que serão como Estevão, que serão avivados, que serão conhecedores da palavra, que serão cheios do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor venha criar no coração deles esse coração de criar no coração deles esse amor pelo serviço à obra de Deus. Meu Pai, muito obrigado e que o Senhor venha continuar ministrando aos corações deles. Em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pré-adolescentes. Tchau! Microfone. Dá o microfone. Me dá o seu, não, deixa que eu pego. Não. Não. Então meu eu vou guarda, guardar meu a guarda. câmera. Não, volta aqui.